Salve, salve telespectadores da TV RP, estamos começando nosso programa Entrando na Mente, nosso programa de variedade, entretenimento, muita informação aqui na TV RP, canal 9 da NET. Bom, gente, eu sempre gosto de começar o programa com uma frase de impacto, uma frase legal, que traz alguma informação bacana, né? Essa semana eu separei uma frase assim: nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. Essa frase é de Thomas Edison. Thomas Edison foi um grande inventor, né, do nosso planeta, vamos dizer assim, né? E eu queria também lembrar sobre a campanha de arrecadação de roupas, brinquedos, né, para as crianças e pessoas carentes que a TV RP está fazendo essa campanha, agora que está chegando o Natal. A campanha do Dia das Crianças foi super legal, o pessoal adorou. E agora para o Natal vamos tentar fazer de novo essa campanha, vamos tentar ajudar as pessoas, porque é importante ajudar as pessoas, não é verdade? O telefone está passando aí, quem quiser entrar em contato com a TV, 3995-2171, liga aqui pra gente, a gente passa todo o regulamento certinho como faz para fazer essa doação, tá bom? Roupas e brinquedos, beleza? Às vezes a pessoa não tem uma roupa para ir procurar um emprego na rua, tá precisando tanto de um emprego, não tem uma roupa para ir procurar esse emprego. Então vamos ajudar, às vezes a gente tem tanta roupa jogada no guarda-roupa que não usa, né? E brinquedos também, às vezes a gente tem filhos, os filhos não usam mais os brinquedos, ficam jogados lá. Tanta criança aí tá chegando o Natal que queria poder ter um brinquedo também. Acho que não custa nada a gente ajudar, não é verdade? Bom, pessoal, vamos começar o programa de hoje. E o programa de hoje eu tenho a honra de apresentar para vocês meu amigo Rafael Duarte. Tudo bem, Rafa? Olá, tudo bem? Beleza. Joia. Ele que é nosso parceiro agora, ele é o proprietário da Parque Idiomas, ele junto com o Fabiano, um abraço pro Fabiano também. E ele vai falar um pouquinho como funciona o método de ensino da Parque Idiomas. Vocês já devem estar conhecendo, a vinheta já está passando na nossa programação da TV RP. Mas ele vai explicar um pouquinho mais a fundo como que funciona o curso, né Rafa? É isso daí, Júlio. Então vamos começar. Bom, Rafa, a gente sabe que a gente vive num mundo hoje globalizado, um mundo cheio de tecnologia, coisas de vários idiomas, né? Mas o inglês acaba sendo um idioma principal, né? Um idioma, vamos dizer, mundial, assim, que todo mundo fala em todo lugar do mundo, né? E como que funciona? Hoje em dia, as pessoas que falam inglês estão tendo mais destaque. Principalmente em empresas, em negócios, né? Exatamente. E às vezes as pessoas estudam em escolas tradicionais, escolas assim, a vida inteira e ainda não falam inglês. Eu já vi muitos casos de amigos meus que estudaram 8, 9 anos e não conseguem ainda se expressar, falar, conversar. Por que acontece esse tipo de coisa? Bom, Júlio, interessante essa sua pergunta, porque hoje em dia é o que a gente mais ouve falar em rodas de amigos, em conversas em relação a idiomas. E o que nós identificamos é isso, né? Complementando inclusive essas informações que você acabou de dar, hoje no Brasil 2,5% da população estuda inglês. E desses 2,5%, apenas 5% realmente fala o idioma efetivamente. Então assim, de quem estuda só 5% falar o idioma, demonstra uma tremenda ineficácia pedagógica, né? Entendi. Então temos aí um problema pedagógico realmente, né? Então a Parque Idiomas procurou entender por que isso acontecia, né? Quais eram os motivos desse fracasso realmente. Sim, sim. E como esses métodos tradicionais são construídos, como eles acontecem na prática. Entendi. Aí voltando um pouquinho na história, no tempo, né? A gente percebe que em meados de 1950, 1960, quando o mundo passou por uma drástica mudança, né, que foi o processo de da Revolução Industrial pesada, as indústrias no mundo, né? Exatamente. Surgiu a demanda de se aprender uma outra língua, né? Mas a demanda era apenas para ler e escrever. Porque os manuais dos maquinários dessas empresas, dessas indústrias, eram todos em inglês, importados. Entendi. Só que com o tempo a mudança, a demanda, a necessidade também mudou. Né? Só que as escolas tradicionais apenas mudaram a roupagem dos seus cursos. Né? Entendi. O eixo pedagógico continuou sendo o mesmo. Né? E você já estudou provavelmente inglês, né? Já fiz alguns cursos quando era criança na escola, depois fiz um curso mais fora da escola, numa escola só de inglês mesmo, mas não sei falar. Não sabe. Sei às vezes ler uma coisa ou outra numa revista, um detalhe ou outro, às vezes vou por intuição mesmo, mas conversação mesmo ainda não tem. Porque assim, nas aulas dos métodos tradicionais, Júlio, você deve se identificar inclusive com isso que eu vou relatar aqui. Os passos que acontecem na aula são basicamente isso. Em algum momento da aula o professor passa o áudio em sala de aula, os alunos ouvem apenas sem acompanhar a lugar nenhum. Depois eles acompanham esse mesmo áudio
com o texto no livro, Sim. né? Em um outro momento, o professor explica a gramática, explica os novos vocabulários, depois os alunos leem em voz alta, né? Os alunos fazem exercícios escritos, por exemplo, ligue a coluna da esquerda com a coluna da direita, preencha o espaço com as palavras que está na caixa. Né? E apenas no finzinho da aula, em 10 minutos finais mais ou menos, é que os alunos realmente conversam. Né? Isso totaliza apenas 10% de comunicação oral. 70% o professor fala, 20% os alunos escrevem, leem, né? Então, assim, dessa forma jamais a pessoa vai realmente falar com autoconfiança, né, Júlio? Então é por isso que isso acontece, é por isso que realmente as pessoas estudam, ficam anos estudando e saem sem realmente falar o idioma estudado, né? Entendi, que coisa. Mas por isso que a PARC está aí para isso, para revolucionar exatamente, né? Júlio. Ô, Rafa, deixa eu te perguntar, a PARC é um sucesso, o método dela, né? Justamente para atender bastante gente, né? Que nesse mundo agora globalizado, né? Como que vocês conseguiram, como vocês chegaram nesse método? Como vocês falaram, esse método é eficaz e vamos aplicar ele. Realmente, Júlio, a gente tenta atender aquilo que as pessoas precisam hoje. Mas para chegar nesse método, nesse produto, né? Nós nos utilizamos de uma ferramenta japonesa que é utilizado nos laboratórios de pesquisa mais avançados hoje em dia no mundo, né, que se chama QFD, Quality Function Deployment, que é uma ferramenta de desdobramento das funções de qualidade. Entendi. Então, por meio dessa ferramenta, nós fomos até o mercado, né, e colhemos informações sobre quais eram as expectativas das pessoas, né, o que elas precisavam. E não só nós conseguimos identificar o que elas queriam, mas o que elas queriam, mas não conseguiam verbalizar. Entendi. Por um meio de um cruzamento das informações que nós obtivemos. Então nós chegamos a 3 conclusões. As pessoas precisam falar idiomas com autoconfiança, né? Porque se você é um diretor, se você trabalha em uma empresa, se você é responsável por um setor, você precisa ter a mesma autoconfiança, o mesmo poder de liderança, por exemplo, com o que você tem no português. É verdade. Né? Ainda mais em empresas grandes hoje em dia que tem filiais em outros países, tem que estar sempre... Não é? Né? Essa conversação internacional, aí, negociações internacionais, exatamente, tem que estar afiado. Você precisa estar realmente muito preparado. Você, quando procura uma escola de idiomas, você normalmente não verbaliza isso, né? Mas a gente conseguiu identificar isso, que a pessoa precisa falar do mesmo modo que ela fala o português, ser quem ela realmente é falando um outro idioma. Sim. Né? Com todas as capacidades, com todas as habilidades. Identificamos também que as pessoas precisam falar inglês rápido, né? Porque no mundo globalizado hoje, as pessoas não passam mais 30, 20 anos trabalhando na mesma empresa, né? Sim, hoje em dia as pessoas passam em média, né, 3 anos, mais ou menos. Varia muito de empresa para empresa, de pessoa para pessoa também. Exatamente. Assim. E tanto as empresas não querem mais investir nos funcionários porque não podem perder o investimento para ele ir utilizar aquele tempo, aquele treinamento trabalhando para a concorrência. A empresa não faz sentido fazer isso para as empresas, como também as pessoas sabem que precisam aproveitar as oportunidades rapidamente, né? Entendi. As oportunidades contemplam aqueles que estão melhores preparados. Verdade. Não esperam, né? Claro. Não, pode fazer o treinamento, a gente espera você se preparar. Não, isso não acontece, né? Então, uma necessidade do mercado é a rapidez. Entendi. E a terceira necessidade que a gente percebeu, né, como nós somos seres humanos, nós somos movidos por prazer. Claro. Nós apenas conseguimos nos envolver em um processo desde que nós sintamos prazer nesse processo. Sim, né? Com certeza. Então a PARC percebeu a necessidade também de se criar uma metodologia, uma aula agradável para o aluno, que realmente oferecesse prazer, entendeu? Entendi, que legal. E é muito bacana porque é um método mais de conversação, pouca escrita, né? E como a gente já conversou em outras ocasiões também, você disse, eu não tinha pensado nisso realmente. Quando a gente nasce, a gente primeiro aprende a falar, depois que a gente vai começar a aprender a escrever, né? Exatamente. Então é mais ou menos o método da PARC é isso. Primeiro a gente aprende a falar, depois que a gente vai ver como que vai escrever, como que vai funcionar a parte gramatical, exatamente, né? Júlio, exatamente. Na PARC Idiomas, assim como na vida real, você aprende primeiro a falar. Se nós falarmos de 200 horas de treinamento, são 200 horas de comunicação oral.
É muita coisa. Né? Porque nós entendemos que a escrita e a leitura são atividades passivas. Sim. E elas podem ser muito bem executadas fora do horário de treinamento, que é tão nobre. Entendi. Né? Então, todo o investimento que você faz com a Parque Idiomas, ela é revertido por meio da oralidade no foco de ganho de vocabulários e novas estruturas. Aquilo que realmente agrega valor para você. Entendi, sabe? Claro. Você não perde o seu tempo e nem o seu dinheiro para um facilitador te ver escrever, coisa que você pode fazer depois. Entendi. Ou ficar ouvindo a sua leitura. Né? A gente precisa de um facilitador para te ajudar na comunicação e tudo mais. Né? Não é? Que interessante demais o método. E outra coisa bastante interessante, né, é que por meio da oralidade nós conseguimos fazer... por meio de uma mecânica de reutilização, né, a sedimentação dos novos vocabulários e estruturas. Porque se, por exemplo, hoje eu aprendo 30 novas palavras, certo. Amanhã, necessariamente, quando eu for aprender mais 30, eu preciso retomar as 30 anteriores, porque não adianta, não faz sentido eu aprender mais e continuar esquecendo. Esquecer as outras. Então, toda aula a gente retoma os vocabulários de modo contextualizado, natural, né? Mas nós sempre retomamos aquilo que foi aprendido. Volta um pouquinho o vocabulário anterior, juntando com esse novo e vai indo assim, até o fim. Até o fim do O verbo to work, por exemplo, que é o verbo trabalhar, no livro, no primeiro módulo, né, na primeira parte do treinamento, sim. Em 18 unidades ele é reutilizado por 357 vezes. Olha que legal. Então, fixa mesmo, a pessoa aprende mesmo, né? Aprende mesmo, não tem como fugir, né? É muito interessante. Que legal. Ô, Rafa, você falou então sobre o método, né? Eu não sei se você já, na sua resposta, já considerou e já falou sobre o diferencial da Parque. Ou você acha que tem mais alguma coisa que mostra um diferencial da Parque Idiomas? Eu acho, Júlio, que, na verdade tenho certeza disso, que devido a todas as técnicas que nós utilizamos, todas os diferenciais que nós temos mesmo, faz com que nós nos diferenciemos mais pelo fato de nós sermos até 5 vezes mais rápido que qualquer outro método tradicional. Segundo o Common European Framework, sim, que é um quadro comum de referências de línguas europeias, né? Uma pessoa, para se atingir a fluência, ela necessita de por volta 1.200 horas de estudo. Para poder falar fluentemente. Para poder falar fluentemente, quase como um nativo. Como nativo nunca, porque nós não somos, né? Temos o sotaque, tem todo aquele... Temos, mas para você realmente estar confiante, né? Poder se comunicar naturalmente. Então, 1.200 horas é o que esse tratado prevê. Entendi. Nós fazemos isso em 200. Em 200 horas a pessoa fala o que tivesse feito em 1.200 horas. 1.200. Esse é o grande diferencial da Parque, né? E tudo isso de um modo prazeroso, tudo isso desenvolvendo a autoconfiança realmente, agregando o maior número de vocabulários. Verdade. Eu acho que esse é o grande... Inclusive, eu conheço a Parque, o Gui que trabalha aqui com a gente também, o Marquinhos, a Marcele também. E é um método super legal também, a gente faz o curso lá, então também convido a vocês, telespectadores que gostam do nosso programa, quiser conhecer a Parque, vai lá conhecer, é um método completamente diferente, um método super interessante, né, Rafa? Exatamente. Fazer o convite aqui para os nossos telespectadores, né? Com certeza. E eu recomendo, eu tô fazendo, o Gui também, o Marquinho, a Marcele, todo mundo aqui da TV tá fazendo e tá adorando, tá achando super interessante. O que eu não aprendi em outras escolas de inglês, ou mesmo na escola tradicional mesmo, em 2, 3 aulas eu já aprendi muito mais do que eu aprendi em todas essas outras. Lá na Parque. Exatamente, Júlio. É fantástico a gente ver, às vezes, pessoas que faz por um mês já conseguir falar do seu trabalho, do seu gosto quanto a comidas, sim, já consegue formar frase, consegue elaborar. Claro, de um modo um pouco mais limitado, porque ele tem um vocabulário ainda restrito, sim, né? Sim. Mas conseguir fazer isso com autoconfiança, com fluência, que é o mais importante. Já é um passo, né? Entendendo perguntas, é fantástico, realmente. Que legal. E as pessoas que às vezes esquecem facilmente palavras, tal, e precisa fazer às vezes gramática, como que funciona? A Parque desenvolveu algo parecido? Bom, Júlio, aquele que estuda o fato de nós desracionalizarmos o processo, né, num primeiro momento, faz com que o aluno ele se sinta muito mais à vontade para ele se expor. Então, ele não vai ele não vai esquecer, né, tão facilmente, porque ele vai fazer muito.
Entendi, né? Quando você faz muito uma coisa, você fica bom nisso. Verdade, né? com certeza. É a prática, né? Exatamente. E nós, quando aprendemos português, não precisamos saber do pretérito perfeito, né? Do presente, do simple present, do simple past. Nós apenas aprendemos a falar, né? Nós não racionalizamos. E fazendo isso, nós eliminamos aquele conceito do certo e errado. Né? Isso deixa o aluno muito mais à vontade para se expor, né? É onde ele fala bastante, por isso que ele aprende na PARC. Entendi. E a autoconfiança? Como você acabou de citar, mas como que a PARC trabalha essa autoconfiança no aluno? A autoconfiança é devido ao fato de realmente ele tá, né, sempre se expondo, né, criando um ambiente favorável, que significa o Park Spirit, né, o espírito parque, onde todas as questões são bem pensadas, né, para que ele realmente fale e não tenha aquela coisa de, né, de ter vergonha de falar, sabe, de ter medo de falar. Né? Criando um ambiente perfeito, ele consegue, né, por meio de técnicas, nós reproduzimos um ambiente familiar, né, que é aquele que você nunca vai ser julgado, que você nunca erra, na verdade. Você é incentivado, você é respeitado pela essência, né? Entendi. A criança não, quando ela fala bastante, mesmo que errado, os pais dela não reprimem, né? Sim, entendi. Então, é mais ou menos esse ambiente que nós criamos por meio de técnicas. Que legal, Rafa. Rafa, tem que chamar um pequeno intervalo, mas daqui a pouco a gente volta. Tem muito mais coisa para falar aqui ainda. A gente que vai mostrar ainda a vinheta da PARC. Tá bom? Você aguenta aí um minutinho? Com certeza. Gui, roda o comercial aí pra gente. A falta de sangue é um drama da vida real. Ligue e agende a sua doação. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. Para aprender a falar, você não precisou de pretéritos imperfeitos. Não precisou de críticas, nem avaliações. Precisou de estímulo, de cuidado, de alguém que respeitasse a sua essência. Em pouco tempo, falar já fazia parte da sua vida. Existe um lugar onde os livros não têm palavras, mas são cheios de ideias. Na PARC, você fala inglês da mesma forma que aprendeu português, naturalmente. Descubra o Inglês PARC. Veículos, agora é hora de oportunidade. Seu carro está no tribunaribeirão.com.br e aos sábados, nos classificados do Jornal Tribuna, as melhores oportunidades. Somente veículos de Ribeirão Preto e da microrregião. E todas as facilidades de uma busca rápida e eficaz. Não perca tempo. Quer comprar ou trocar seu carro? tribunaribeirão.com.br e aos sábados, nos classificados do Jornal Tribuna. É ver e fechar negócio. Bom, pessoal, já estamos de volta com o programa Entrando na Mente. Do meu lado, Rafael Duarte, proprietário, sócio proprietário da PARC Idiomas, junto com o Fabiano também, né? Novamente, um abraço para o Fabiano e todo o pessoal lá da PARC Idiomas. Bom, Rafa, a gente estava falando sobre autoconfiança, o método de ensino, né? O diferencial. Mas agora uma pergunta pergunta de praxe, vamos dizer assim. É difícil aprender e falar inglês? Bom, Júlio, na verdade, aprender inglês não é difícil, né? O que é difícil às vezes é suportar um longo processo que, na maioria dos casos, é uma verdadeira tortura. Sim, né? De verdade. Estudo em métodos tradicionais. Isso realmente que é difícil, sabe? Mas na PARC não. Na PARC é fácil, porque nós temos um diferencial que é a simplicidade. Entendi. Da mesma forma que você aprendeu português, você aprende o inglês. Associando sons, não com palavras, né? O que dificulta muito, é um processo muito complexo a associação com palavras. Entendi. Né? Isso prejudica o desenvolvimento do seu inglês realmente, a ativação da fluência. Nós nós associamos sons com ideias, né? Que legal. Então nossos livros, por exemplo, não tem palavras, exercícios, essas coisas, são figuras que representam ideias, né? Que interessante. E primeiro, né, nós desenvolvemos a fluência, a fala. Certo. Né? Depois, gradativamente, né, nós desenvolvemos a escrita e a gramática, como acontece na vida real. Né? Primeiro a criança fala, quando ela já fala, ela começa
aprender a escrever. Aprender a escrever, né? Depois, quando ela tem por volta de 12 anos, quando ela já é fluente e nada mais vai fazer com que ela perca essa fluência, Sim. é que ela vai começar a estudar gramática. Vai aprender como que escreve as palavras e tal. Exatamente. Na PARC é exatamente assim. Que legal. Então, é simples. É simples, dizer, né? é simples, não é difícil. Tipo, a próxima, eu disse, quem não gosta de inglês? Porque às vezes tem pessoas que têm traumas. Tipo, pô, eu fiz 8 anos de inglês, não aprendi nada. Eu vou lá, não tem graça nenhuma, a aula é chata e tal. E essa pessoa que não gosta, você acha que ela vai gostar? Já teve casos assim, da pessoa não gostar de inglês, chegou na PARC e se apaixonou pelo curso? Sim, Júlio. Na verdade, aquilo que mais bloqueia, né, o prazer, né, em sala de aula, a pessoa em relação ao idioma, ela não vê sentido naquilo, né? Ela vê que é difícil, ela vê que ela não está tendo resultado, né? Então ela bloqueia e passa a, em muitos casos, odiar o idioma. Entendi. Mas ela gosta de falar, ela gosta de idioma, né? Por exemplo, o português ela gosta, ela fala, ela utiliza, né? Então, na PARC, por meio da personalização, a flexibilidade de personalização que nós temos, né? O aluno é o material da aula, né? Isso acaba trazendo muito mais ele para a sala, né? Tipo, ele se personaliza do jeito que ele quer ali dentro da sala de aula. Exatamente, né? Todas as perguntas são sobre a realidade do aluno realmente. Então, se eu for falar sobre família, sobre family, eu vou falar sobre a sua família. Você tem irmão, Júlio? Eu tenho. Como que ele chama? Eduardo. Então, se eu for falar de brother, eu vou falar do Eduardo. Sim. Ao falar do Eduardo, Júlio, isso tudo gera uma carga emocional que facilita muito mais o envolvimento, né? Isso faz muito mais sentido, isso gera muito mais prazer para a aula, né? É uma conversa adulta mesmo ali. Sim, você já tá batendo papo, não tá com aquelas coisinhas de livros, coisas fantasiosas, já tá focando mesmo na vida da pessoa, na vida pessoal dela. Exatamente, a pessoa já está se treinando desde a primeira aula, né? A se comunicar a se expressar como um membro da sociedade, como um membro da família. Sim, né? Isso é muito importante mesmo, né? Exatamente. E, tipo, a PARC se classifica como um curso simples de inglês, né? Exatamente. Mas trata de, assim, é uma consultoria também? Ou vai muito mais além de uma consultoria? Como funciona isso? Na verdade, é uma verdadeira consultoria. Né? Porque não faz sentido eu chegar, Júlio, colocar você em uma turma, não faz sentido eu te agrupar no meio de pessoas que têm propósitos diferentes, né? Que têm objetivos diferentes, tem um tempo, um ritmo diferente. Isso te desmotivaria demais. Com certeza. Né? Porque ou a pessoa é muito mais rápida que você, tem muito mais facilidade, ou ela é muito mais lenta. Então você precisa estar no ambiente perfeito. Né? Entendi. Então, não só a questão do agrupamento, mas também nós identificamos qual é a sua experiência passada com o inglês, qual é o seu perfil pedagógico, não é? Entendi. Nós identificamos qual é a capacitação meta que você precisa atingir. Que legal, isso é muito importante. Em quanto tempo? Então nós conseguimos modelar... Mapear ali, fazer um mapa. Exatamente. Mapear um plano de treinamento exclusivo para cada pessoa. Entendi. Cada aluno ele é tratado individualmente. Entendi. Então, mesmo porque cada aluno tem suas peculiaridades diferentes, né? Vamos dizer assim, essas diferenças, né? Faz sentido tratar todos iguais, né? Com certeza. Ô Rafa, vamos ver a vinheta da PARC? Vamos lá? Gui, roda a vinhetinha aí pra gente ver. Para aprender a falar, você não precisou de pretéritos imperfeitos. Não precisou de críticas, nem avaliações. Precisou de estímulo, de cuidado, de alguém que respeitasse a sua essência. Em pouco tempo, falar já fazia parte da sua vida. Existe um lugar onde os livros não têm palavras, mas são cheios de ideias. Na PARC, você fala inglês da mesma forma que aprendeu português, naturalmente. Descubra o Inglês PARC. Aí, gente, vocês viram a vinhetinha da PARC Idiomas, vocês viram até atores globais. Exatamente. Vocês estão bonitos no pedaço, hein? O Heriberto Leão, nosso já é contratado já há pelo menos 3 anos. Que legal. E ele é um ator que fala inglês realmente, né? Não é uma pessoa que se identifica bastante com a PARC. Ele gosta mesmo de inglês. É ator, né? E atores hoje em dia necessitam, né? Nessa globalização mesmo, como a gente falou, Exatamente. Né? E eu acho ele um grande ator também, Ele realmente. Eu que falo bastante sobre cinema no outro programa, Claquete Art, a gente já falou bastante sobre o Heriberto Leão. Nossa, bacana. Mas vamos lá, então. Fala um pouquinho sobre a equipe da PARC Idiomas.
Bom, a equipe da Parque Idiomas realmente é de ponta, né? A gente, de acordo com o Jim Collins, né, que é um economista, uma referência, a pessoa para trabalhar e estar com uma inteligência que move realmente o seu trabalho com energia, né? Ela precisa estar dentro do conceito do porco-espinho, né? O conceito do porco-espinho porque o porco-espinho ele não tem muitas habilidades, mas ele tem uma tática, que é se fechar e para se defender dos ataques, né? Então, nesse núcleo, né, o funcionário da equipe Parque, ele precisa se enquadrar. Entendi. Que é ser bom naquilo que ele faz, né? Ele precisa tornar-se um dia um melhor naquilo que ele faz. Né? Ele precisa ter como motor econômico aquilo que precisa precisar, né? É necessário que ele precise. Então, e além disso, ele também precisa ter paixão profunda pela profissão, ele precisa se identificar, ele precisa gostar de desenvolver pessoas, né? Verdade. Porque é ele que, não adianta termos o melhor método se não tivermos as melhores pessoas, né? Então, nós sempre temos essa visão de buscar pessoas fantásticas realmente para trabalhar conosco, pessoas comprometidas com a missão realmente da Parque, né? Que é, através de um método altamente eficaz, contribuir com o desenvolvimento de pessoas e organizações, capacitando-os com excelência para que usufruam dos benefícios de um mundo sem fronteira, né? Com certeza. É eficaz e simples ao mesmo tempo. Exatamente, né? simples. Que legal. Eu ia perguntar aqui para você valores de curso, mas eu acho que isso, a pessoa deve ir lá, fazer uma avaliação com vocês lá, porque cada pessoa é cada pessoa, né? Exatamente, então, Júlio. Eu ia falar para você passar valores, mas eu acho que a pessoa deveria ir lá conhecer, você não acha? Eu acho. Mais fácil, mais conhecer a escola, inclusive, que é muito bonita. Exatamente. Né? Obrigado, Júlio. Até porque, como se trata de uma consultoria, né? Qualquer valor que eu passasse seria um pouco vago. Sim. Né? Então, depende muito do tanto de horas que a pessoa contratar, que for necessário para ela atingir aquele objetivo. Sim. Cada pessoa está num grau, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Então, varia muito. Não tem como eu passar às vezes um valor. Sim. Entendeu? Mas assim, fora dos valores, tem alguma promoção, tem alguma coisa que você poderia falar que Bom, agora pode atrair os nossos telespectadores? Para aqueles que estão assistindo aqui a TV RP, eu gostaria de fazer o convite para conhecer a Parque Idiomas, né? Nós nos localizamos na Rua Conde Afonso Celso, 1610, o telefone também está aqui na tela. E somente até dia 1º de dezembro, né, as pessoas que entrarem em contato com a Parque Idiomas estarão isentas da taxa de matrícula, né? Isso já é um bom desconto e também 8% de desconto, ok? Tá aí, gente, está passando o endereço aí embaixo da tela, você viu 8% de desconto e mais isento da taxa da matrícula, né? Exatamente. Olha que maravilha. Só fala que assistiram no programa Entrando na Mente que vai ganhar mais desconto ainda, não vai, Rafa? Exatamente, a gente conversa. Rafa, nosso tempo está chegando no finalzinho, eu queria te agradecer pela parceria, Júlio, por estar aqui, pela amizade. Eu que também, agradeço, viu? muito obrigado mesmo pela oportunidade de estar divulgando realmente o método do Parque, né? Tá levando aí o conhecimento das pessoas. Obrigado. E saiba que você e o Fabiano têm aqui o espaço a hora que vocês quiserem falar alguma promoção, divulgar mais sobre o curso, falar mais sobre a escola. É de vocês, a casa é de vocês. Fico muito grato, Júlio, muito obrigado. Tá bom? Obrigado de novo, Rafa. Bom, gente, espero ter feito um ótimo programa para vocês, mas antes de encerrar, só queria mandar um abraço grande pro meu amigo, seu Aloysio Jardim. Seu Aloysio, um grande abraço, tô te devendo uma visita, mas a gente vai tomar uma cervejinha qualquer dia junto, tá bom? E a gente fica por aqui, semana que vem a gente tá de volta com muito mais entretenimento. Até lá!